Várias funções do módulo Sprite são para detecção de colisão. Essa é a grande sacada desse módulo e desse objeto. Você utiliza esse módulo bastante para fazer a interação de quando um objeto está tocando em outro, quando uma arma está atingindo um inimigo, quando uma bola bateu numa superfície. Isso é muito útil quando você não consegue mapear as colisões com coordenadas. No exemplo do bounce, a gente consegue fazer a detecção de colisão usando coordenadas porque são o bounce é um objeto retangular, as bordas são planas e o objeto circular pode ser circunscrito em um quadrado, é representado internamente em um quadrado, a sua área. Então, é válido usar coordenadas, mas nem todas as colisões podem ser daquela forma. Por exemplo, quando você tem uma arma de um boneco, ela não sempre será calculada através da sua coordenada XY. Se ela estiver na diagonal, fica complicado tentar calcular a colisão dessa forma. Uma função muito útil para esse tipo de caso é a função pygame.sprite.collideMask. A função collideMask ela recebe dois sprites. Lembrando, o sprite tem que ter uma posição, rect, e uma imagem que está no atributo image. Essa função vai me retornar um boolean, true ou false, indicando se os dois sprites estão colidindo. Um exemplo ali abaixo, você vai verificar se um sprite bola está colidindo com um sprite parede. Lembrando que parede tem que ter uma imagem e uma posição, e a bola também. No caso, já seria uma utilização do módulo som também, do módulo sound, que se houver a colisão eu vou tocar o som duas vezes, nesse exemplo. Outra função também interessante no módulo Sprite é a função pygame.sprite.colliDirect. Poderia ser utilizada na colisão do bounce, onde ela verifica a colisão entre objetos retangulares, entre as áreas das imagens. Observem que toda imagem que você carrega do seu sistema no Pygame, ela tem uma área retangular. Agora, se você é uma imagem PNG e você usou o Convert Alpha, essa imagem vai ficar sendo interpretada pelo módulo Sprite pela sua área visível. No caso, a área transparente não será inserida na colisão entre objetos e Sprite. Mas o ColliDirect, no caso, não funciona dessa forma. Ele pega a área da imagem, a área que a imagem estiver ocupando no Pygame. Pygame.colliDCircle é similar ao Pygame.rect, só que detecta a colisão com base em raios de imagens. É útil para colisões entre objetos circulares. Outras funções também permitem verificação por grupos. Por exemplo, você pode incluir todos os objetos do tipo bala, uma bala de uma arma de fogo, em um grupo e ter personagens em outro grupo. Então, sem você precisar ficar fazendo a verificação de cada bala que foi disparada com cada objeto, você pode fazer a verificação por grupo. Se algum objeto do grupo bala atingiu algum objeto do grupo dos objetos personagem. É um caso válido. Outro módulo do Pygame é o módulo Time. Esse módulo possui funções que lidam com o ajuste do tempo de execução das suas classes, do tempo no seu jogo, tecnicamente. É muito útil. Esse módulo é muito útil em casos de jogos que trabalham com movimento, que trabalham com cronômetros e necessitam de uma precisão no tempo. Um exemplo seria um jogo de corrida de carro, onde o carro tem uma velocidade, certo? Em computadores com processamento bom, pode ser que, por exemplo, para uma velocidade de 5 pixels por loop, esse carro se movimente uma velocidade normal que o usuário consiga manipular. Mas esse mesmo programa rodando em um arquivo em um computador lento, daria diferença no processamento do computador, não do jogo, e o jogo não correria na mesma velocidade. Então,
não ia conseguir ter uma mesma reação o jogo. Aí que entra o módulo time. Ele vai regular a velocidade dos objetos de acordo com a medição do tempo transcorrido entre uma iteração e a outra, ou seja, de um loop para o outro. Ele vai dar o desconto do processamento do computador. Um exemplo aqui de uma utilização do módulo time, quando a gente cria um relógio que vai servir para obter essa diferença de tempo de um loop para o outro. Crio um objeto, clock, depois eu posso verificar internamente no loop o tempo que ocorreu a variação do loop anterior para o meu loop. Então eu faço um clock.tick, me retorna um objeto, um nome, que indica quanto tempo foi transcorrido de um loop para o outro. E você pode utilizar essa fórmula nesse exemplo. Lembrando daquela fórmula de física que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, aqui também funciona dessa forma. Essa fórmula representada em essa variável representada no Pygame também funciona dessa forma. No caso, quando ocorrer um tempo demorado, eu vou remover essa parte. O módulo font permite que você trabalhe com textos no seu jogo. Imagine se não existisse esse módulo, você ia precisar criar imagens para cada tipo de texto, para cada letra do alfabeto, e ter que combinar imagens para formar o nome de um usuário, e fica muito complicado. Então, o Pygame te oferece o módulo font, onde você pode gerar imagens a partir de textos digitados durante a execução do jogo. Um caso muito útil é no caso de você precisar escrever na tela uma imagem com o nome do usuário, o nome do jogador, e você pode criar uma imagem a partir desse nome. Lembrando que as fontes que vão ser renderizadas no Pygame tem que ser fontes do tipo TrueType Font. É um formato de fonte que a grande maioria das fontes segue essa extensão. O objeto pygame.font, onde você passa uma fonte do tipo TTF para ela, vai carregar para você uma fonte do sistema que você vai, através dessa fonte, poder renderizar imagens. Poder pegar algum texto e transformar ele numa imagem. Um exemplo ali abaixo, eu estou apenas carregando no Pygame uma fonte listada aqui, showGothicCard.ttf. Depois, com essa fonte já criada, eu posso renderizar um texto, indicar se eu quero que esse texto fique com suavização e indicar a cor que eu quero que esse texto seja colocado na tela. Aí um exemplo, eu criei a minha fonte, depois eu quero imprimir na minha tela. Utilizando a fonte que eu já criei, eu quero renderizar uma imagem com texto. Que bom! Eu quero que esse texto fique suavizado, ou seja, os pixels não vão ficar de forma acentuada, vão procurar uma curvatura legal na imagem. E eu seto uma cor, lembrando que cores, em geral, em várias funções de Pygame, você representa como uma tupla com 3 índices para vermelho, verde e azul. Red, green, blue. Aí vai o exemplo da cor que eu quero, uma cor vermelha, e é 0 verde e 0 azul. Pessoal, só lembrando, dúvidas, vocês podem enviar e-mail para a gente aqui do PET, caiocm@dsc.sg.edu.br, ou para Lemontier, ou para Thales. Alguma dúvida que você não tenha conseguido encontrar resposta no site ou nesses vídeos, você pode enviar para a gente, que a gente vai ter um prazer de responder. Aqui tá algumas referências. Esse livro, Beginning Game Development with Python and Pygame, de Will McGugan, é muito bom. Ele explica, de acordo com os módulos do Pygame, onde você utiliza cada um, vai criando jogos com exemplos, e é muito didático esse livro. A gente aconselha. E a principal fonte de referência que vocês devem ter em mente é a documentação de Pygame.
É uma documentação muito legal, muito bem escrita e pouco texto. Você acha lá o módulo que você quer, acha a classe ou a função e já tem a assinatura da função e um texto explicando o que essa função faz, o que ela precisa, o que ela te retorna. Aí tá beleza para vocês e obrigado pela atenção.